tema de hoje é essa frase que está no livro Gaia Ciência, do Nietzsche, uma frase famosa, filósofo alemão: torna-te aquilo que tu és. Essa ficou conhecida como a máxima da ética nietzschiana. Ao final dessa apresentação, eu quero voltar nessa frase de modo que vocês possam entender como ela se encaixa na temática da nossa apresentação de hoje, onde o subtítulo sugere, de antemão, aquilo que nós vamos abordar, que é o potencial humano. Então, o subtítulo: dos santos católicos, místicos, médiums e psíquicos aos super-heróis e o movimento do potencial humano. Esse conjunto de coisas aparentemente díspares, eu pretendo, ao longo dessa exposição, explicar por que eu escolhi esses nomes para colocá-los juntos no tema da nossa live, Torna-te aquilo que tu és. Bom, então o que eu quero falar, embora tenha uma brincadeira com super-heróis, o nosso tema é de uma seriedade científica, porque lida com o que eu tenho chamado de epistemes rejeitadas, que são categorias da psicologia, por exemplo, que são hoje pouco estudadas ou não estudadas dentro do sistema acadêmico, científico, mas que em momentos diferentes da história intelectual recente do mundo ocidental, moderno e contemporâneo, esses temas esteve no centro das preocupações de grandes pensadores, cientistas e psicólogos no início do século XX, no final do século XIX. Como vocês poderão perceber, também encontramos as mesmas temáticas em outras épocas, claro, em outros tempos, em outros lugares, com obviamente, em um contexto diferente, com uma acepção diferente sobre os mesmos temas. Então, o tema geral é o tema do potencial humano. E o título se refere justamente àquilo que nós podemos ser. No entanto, aqui é uma máxima onde o possível é o nosso dever. Nós temos o dever de nos tornarmos aquilo que em potencial podemos ser. Então, essa é a máxima nietzschiana: torna-te aquilo que tu és. A pergunta é: qual é esse potencial humano que nós observamos ao longo da história? Certas faculdades, capacidades humanas que são estudadas, são observadas e que, de certo modo, representam um sinal daquilo que podemos ser. Bom, então eu começo com uma categoria praticamente esquecida da psicologia moderna, que é a categoria da genialidade. Se vocês estudarem pensadores do final do século XIX, vocês poderão perceber que o tema da genialidade é comum entre esses pensadores que se chamavam filósofos, às vezes os primeiros cientistas sociais, mas também os primeiros psicólogos. O fato é que você, ao consultar os escritos de pessoas como William James, Lombroso, Frederick Myers, o que chamaríamos hoje de psicólogos ou psiquiatras, médicos e cientistas que investigavam a natureza humana, você encontra o tema da genialidade como um tema a ser investigado, a ser explorado, a ser explicado. O que acontece é que isso você encontra na literatura de psicologia e filosofia até o início do século XX. Então, ainda no século XIX, você encontra em Nietzsche, Schopenhauer, vários grandes pensadores discutindo a genialidade humana. Então, digamos que era um tópico quente da época
investigar e entender o que faz a genialidade humana. O fato é que, ao longo do século XX, nós tivemos esse tema jogado para debaixo do tapete, sob o esquecimento ou algumas justificativas do tipo tal que a genialidade foi um mito do século XIX, que, na verdade, a genialidade é um conjunto de trabalho duro com vantagens genéticas, sociais, econômicas, culturais, a pessoa estar no lugar certo na hora certa, e que, então, não é um atributo, uma categoria psicológica que se possa investigar, porque, na verdade, é um guarda-chuva para um conjunto de circunstâncias e também a avaliação que cada época faz sobre os seus contemporâneos ou o presente faz sobre o passado. Então, que, na verdade, enquanto uma categoria psicológica, a genialidade deveria ser esquecida e, no lugar dela, como vocês devem saber, hoje, departamentos de psicologia, institutos de psicologia, investigam coisas como criatividade ou inteligência, o que não é a mesma coisa que genialidade. Inteligência inicialmente está ligado aos testes de inteligência, que já começam no final do século XIX com Binet e outros médicos, psiquiatras e psicólogos do período, e acaba se tornando uma ferramenta da psicologia, mas que diferente da genialidade e diferente das deficiências humanas, ou seja, você tem o máximo das capacidades humanas, que são raras, casos raros de se encontrar. E você também tem as dificuldades humanas, que também, sob o ponto de vista médio, são mais raros de encontrar. Então, seja o potencial ou a deficiência, a psicologia no século XX cada vez mais incorpora as técnicas da estatística e da teoria social, onde você tem a famosa curva de Gauss, que é aquela curva do sino, que é simétrica, direita e esquerda, que é basicamente o padrão para todos esses testes, não só teste de inteligência, mas qualquer tipo de teste, onde você tem a média, a mediana e a moda coincidindo no mesmo ponto ao centro, e aí você tem a média, que é, digamos, a maioria. E aí o problema é que as categorias da psicologia começam a definir o normal como sendo o médio, ou seja, o medíocre. E não damos atenção, é claro que no último terço do século XX, volta-se a dar atenção principalmente para as dificuldades humanas. E também, nós sabemos, na psicologia tem o movimento potencial humano, tem a psicologia humanista, a psicologia transpessoal também, que volta a olhar para o excepcional. Então, apenas na segunda metade, principalmente no último quarto do século XX, você tem um olhar, um retorno, tanto para as deficiências quanto para as excepcionalidades humanas. No entanto, essa técnica que a psicologia adotou para si, de buscar definir o normal pelo mediano, acaba sendo transformada de forma normativa numa ferramenta, num instrumento de normalização, onde o medíocre, o mediano, aqui medíocre eu quero dizer no sentido etiológico da palavra, o mediano passa a ser a norma. Então, tudo que está além ou aquém da norma deve se encaixar na norma. Então, essa é uma perspectiva que nos faz entender como que coisas extremamente raras, como a genialidade, se colocaram como não categorias da psicologia contemporânea. No entanto, eu exemplifico que esse era um tema de estudo e sugiro que esse tema deva voltar a ser estudado, porque, a despeito da plausibilidade desses argumentos que eu acabei de apresentar com relação à complexidade da formação de um gênio,
ainda assim, nós podemos dizer que há uma categoria isolada psicológica que podemos chamar de genialidade. E, nesse sentido, eu começo essa apresentação mostrando alguns autores importantes que estudavam essa categoria como algo que deveria fazer parte, digamos assim, do índice de matérias de uma ciência da psique, uma psicologia científica. Então, para exemplificar, eu pego, por exemplo, o William James, que é considerado o maior psicólogo e um dos maiores filósofos americanos. Ele tem esse conjunto de lectures, de aulas, que ele deu em 1896. Então, nos Estados Unidos, é muito comum, quando uma pessoa ou uma família abastada pretende fazer algum tipo de doação, eles montam uma série de aulas, que normalmente tem o nome da família. No caso, o nome da família é Lowell, e as aulas são chamadas Lowell Lectures. Isso é muito comum no mundo britânico e no mundo americano. Então, eles dão certo dinheiro para uma universidade, por exemplo, e essa universidade, todo ano, paga um grande acadêmico, um cientista de uma determinada área, para dar aquelas aulas. E essas aulas geralmente são públicas, né? Qualquer pessoa pode participar. Então, em 1896, o William James deu essas que são chamadas Lowell Lectures. O problema é que essas aulas se perderam. No entanto, esse historiador da psicologia, Eugene Taylor, ele reconstruiu essas aulas num trabalho fenomenal de historiador que ele fez. Isso seria um capítulo à parte de uma apresentação, mas posso dizer que foi muito trabalho, mas ele teve vários assistentes. Ele reconstruiu as 8 aulas que faziam parte dessa Lowell Lectures, do William James. E o conjunto das aulas era sobre os estados excepcionais mentais, os estados mentais excepcionais do ser humano. Então, entre sonho, hipnotismo, histeria, e vocês podem perceber que é um vocabulário psicológico da época. Por exemplo, a aula 7, que tem o título Degeneração, isso é um termo da psiquiatria, do período, etc., assim como genialidade. E a última aula é justamente sobre genialidade. Então, eu quero apenas mostrar, não vou entrar em detalhes da exposição do William James, mas eu recomendo esse livro. Mas é apenas um exemplo. Um colega do William James, muito próximo do William James, que é o britânico Frederick Myers, escreveu uma obra que para o William James era um exemplo, um paradigma do que deveria ser a psicologia moderna. E essa obra do Frederick Myers é chamada Human Personality. Na verdade, são 2 enormes volumes e o subtítulo, então o título completo é Human Personality and its Survival of Bodily Death. Personalidade humana e a sua sobrevivência à morte corpórea. É claro que para um psicólogo, hoje, esse título assustaria o leitor. No entanto, digamos que o Frederick Myers escolhesse outro título, que não afastasse o leitor, você tem aqui uma obra fenomenal de construção de uma ciência psicológica, onde ele tenta, sob alguns pressupostos teóricos, algumas abstrações que ele constrói, criar um grande sistema de psicologia que pudesse integrar um catálogo de experiências humanas que qualquer psicologia digna do nome deveria explicar. E dentro dessas várias
dentro dessa fenomenologia da psicologia humana, você encontra no capítulo 3, de novo, o termo gênio. Então, ele gasta quase 50 páginas só para entender a genialidade, o que é, como ela pode ser explicada. E por que eu falo sobre a necessidade de se explicar a genialidade? Bom, a maneira mais fácil de entender isso é apresentar um caso de um gênio. Quando você estuda o caso de um gênio, você percebe que as neurociências e a psicologia cognitiva que nós temos hoje não conseguem explicar esse fenômeno, a genialidade. Então, para isso, mais do que entrar na teoria do William James, do Frederick Myers, eu vou apresentar um caso, que é o caso do Ramanujan. Ramanujan foi um matemático indiano que nasceu numa cidade do interior da Índia e que era um gênio matemático. E ele foi descoberto por esse matemático inglês. Na verdade, foi o Ramanujan que entrou em contato, que é o Hardy, que tem esse livrinho que eu recomendo, A Mathematician's Apology, uma apologia do matemático, onde, embora o Ramanujan não seja o tema do texto, ele fala que o Ramanujan foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, tanto pessoal quanto profissional. Porque ele era um grande matemático, Hardy, mas ele nunca poderia imaginar que existia algo como uma pessoa como Ramanujan. Então, eu coloco aqui uma rápida apresentação para que vocês possam entender a dificuldade de explicar, segundo a psicologia moderna dominante, a genialidade. Em janeiro de 1913, o famoso matemático britânico Godfrey Harold Hardy recebeu uma carta incomum no correio. Ela começou assim: Caro senhor, peço para me apresentar a você como escrivão do departamento de contabilidade do escritório de Port Trust em Madras, com um salário de apenas 20 libras por ano. Em seguida, apresentou alegações aparentemente ultrajantes de que seu autor tinha feito progressos assustadores em uma teoria de séries divergentes em matemática e tinha resolvido um problema bem estabelecido de distribuição de números primos. Como um matemático proeminente, não era raro para Hardy receber cartas de fanáticos fazendo afirmações ridículas e afirmações selvagens. À primeira vista, isso parecia se encaixar na conta. No entanto, como Hardy começou a olhar mais de perto, ele rapidamente percebeu que esta carta era algo completamente diferente. Ao longo de 10 páginas, a carta continha 120 teoremas matemáticos avançados. Alguns, Hardy percebeu, pareciam ser redescobertas independentes de conceitos já comprovados, enquanto outros pareciam inteiramente inovadores, desconcertando até mesmo o grande Hardy. Depois de mostrar a carta ao seu colega, John Edensor Littlewood, Hardy concluiu que os resultados devem ser verdadeiros, porque se não fossem verdadeiros, ninguém teria tido a imaginação para inventá-los. Imediatamente ele supôs que a carta deve ter sido escrita por um matemático da mais alta habilidade, algum tipo de gênio, como Euler ou Jacobi. Restava apenas uma pergunta: quem era esse homem misterioso, esse escrivão indiano que ganhava 20 libras por ano? Como era possível que esse desconhecido total tivesse alcançado e até superado as maiores mentes matemáticas do mundo? Em 22 de dezembro de 1887, nasceu uma criança em Madras, na Índia, uma das muitas em um país de, na época, quase 300 milhões de pessoas. Foi-lhe dado o nome Ramanujan, que significa irmão de Rama, uma divindade hindu. Mas não se tratava de uma criança qualquer. Antes de chegar à puberdade, Srinivasa Ramanujan havia se tornado um prodígio matemático quase que totalmente por acidente. Aos 11 anos de idade, ele havia esgotado e ultrapassado os conhecimentos de 2 estudantes universitários que, por acaso, estavam embarcando com sua família. Aos 13 anos, dominava a trigonometria avançada sem professor, sozinho, a partir de um livro que alguém lhe emprestara, e começou a criar seus próprios teoremas. Aos 16 anos, tropeçou por acaso numa cópia da obra seminal de George Shoebridge Carr,
A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics, e começou a trabalhar através dos seus 5.000 teoremas. No ano seguinte, Ramanujan desenvolveu e investigou independentemente os números de Bernoulli e calculou a constante Euler-Mascheroni até 15 casas decimais, completando como adolescente e sem mentoria o que as maiores mentes matemáticas do mundo tinham realizado com muito esforço ao longo dos séculos. Seus pares e colegas de escola disseram que raramente o entendiam e que, ao contrário, simplesmente ficavam em silencioso respeito. O diretor dessa escola, enquanto lhe entregava um prêmio de matemática, disse que Ramanujan merecia uma pontuação mais alta que o máximo. Em reconhecimento à sua habilidade óbvia, Ramanujan recebeu uma bolsa de estudos quando completou o ensino médio para estudar na prestigiosa Faculdade de Artes do governo, Kumbakonam. Mas uma vez lá, ele não podia se concentrar em nada além de matemática, reprovando na maioria de seus outros cursos no processo e vendo sua bolsa de estudos ser revogada. Ele deixaria a escola e voltaria. Depois partiria novamente, antes de aceitar o emprego como funcionário de baixo nível no governo. Antes de tudo isso, ele buscava pesquisas matemáticas independentes a cada oportunidade, muitas vezes vivendo na pobreza e à beira da fome, sustentado apenas por seu brilho inerente. Pode ter sido aqui que a história de Ramanujan terminou, desconhecida e não descoberta em algum escritório empoeirado, enterrado sobre as minúcias de um escrituário. Pode ter sido assim, não fosse por uma carta que ele escreveu em 1913 para G.H. Hardy. Foi Hardy, tendo resgatado a carta de Ramanujan do caixote do lixo literal e figurativo da história, que felizmente teve a mente aberta o suficiente para reconhecer que havia descoberto algo incrível em seu autor. Em uma explosão de emoção que vem quando o proficiente reconhece o virtuosismo, ele imediatamente começou a tentar trazer Ramanujan para a Inglaterra para se juntar a ele na Universidade de Cambridge. Após alguma resistência inicial, Ramanujan concordou e partiu para a árdua jornada pelo Canal de Suez, da joia do império ao seu coração. Ao chegar na Inglaterra, Ramanujan surpreendeu Hardy com sua habilidade natural. Aqui estava um matemático, sem formação, com um estilo excêntrico que nunca ninguém havia visto antes, e um talento que se sentia ilimitado. Através da colaboração deles, Hardy proporcionou o treinamento que Ramanujan tinha faltado anteriormente, polindo, metaforicamente, o diamante, o melhor que podia. Logo, Ramanujan espantou matemáticos experientes com teoremas que haviam ficado sem solução por séculos e ideias que nunca antes eram consideradas. Em resumo, ele se tornou uma figura quase mítica na comunidade matemática, uma sensação com habilidade aparentemente impossível. Ele foi nomeado um dos mais jovens Fellows da Royal Society aos 31 anos. Depois se tornou o primeiro indiano a ser eleito Fellow of the Trinity College. A criança prodígio tinha se tornado um fenômeno como um adulto. Então, tão rapidamente quanto ele chegou, ele se foi. No final da Primeira Guerra Mundial, sofrendo de problemas de saúde causados pela privação da sua dieta religiosa vegetariana em tempos de guerra, Ramanujan voltaria para casa na Índia. Pouco depois, ele morreria aos 32 anos de idade. Anos após a morte de Ramanujan, Hardy foi convidado a classificar matemáticos proeminentes com base em puro talento, usando uma escala de 1 a 100. Ele deu a si mesmo um 25, seu colega e amigo Littlewood um 30. Ele deu ao lendário matemático alemão David Hilbert, uma das mentes mais influentes do século XIX, um 80. Ao Ramanujan, ele deu a nota de 100. Tendo trabalhado mais perto do que ninguém com o Ramanujan, Hardy memorizou sua habilidade única na seguinte afirmação: ele combinou um poder de generalização, um sentimento de forma e uma capacidade de modificação rápida de suas hipóteses que muitas vezes eram realmente assustadoras, e o fez em seu próprio campo peculiar, sem um rival em sua época. As limitações de seu conhecimento eram tão assustadoras quanto suas profundezas. Aqui estava um homem que podia elaborar equações modulares e teoremas de ordens inauditas, cujo domínio das frações contínuas estava além do que qualquer matemático do mundo que tinha encontrado para si a equação funcional da função zeta e os termos dominantes de muitos dos problemas mais famosos da teoria analítica dos números. E, no entanto, nunca tinha ouvido falar de uma função duplamente periódica ou do teorema de Cauchy, e tinha, na verdade, apenas a mais vaga ideia do que era uma função de uma variável complexa. Em resumo, Ramanujan foi capaz de superar até mesmo o maior dos matemáticos, sem conhecer as ferramentas básicas que empregavam. Ele não construiu seu trabalho sobre o trabalho de outros.
mas parecia apenas inventá-lo para si mesmo. Ao todo, Ramanujan compilou cerca de 3.900 resultados matemáticos durante sua vida. Desde a sua morte, quase todas as suas afirmações se mostraram corretas, abrindo áreas de estudo inteiramente novas e inspirando muito mais pesquisas. De fato, sua influência no campo foi tão marcante que a revista Ramanujan foi criada como uma publicação científica dedicada exclusivamente ao trabalho em áreas de matemática, influenciadas por Ramanujan. Mas, com o passar das décadas, algo ainda mais estonteante surgiu. Mais uma camada na lenda de Ramanujan. Com o desenvolvimento e a evolução da ciência e da matemática, o trabalho de Ramanujan tornou-se relevante para avenidas de estudos que nem sequer existiam quando ele estava vivo. Áreas como informática, engenharia elétrica e estudos de buracos negros. Considere, por exemplo, que em sua época, ninguém sabia que buracos negros eram algo a ser estudado. Mas Ramanujan já havia desenvolvido uma fórmula que seria usada para descrever suas propriedades gerações mais tarde. Como o matemático Ken Ono, da Emory University, em Atlanta, Geórgia, recentemente descreveu, Ramanujan criou teorias que ninguém precisava, até que eles precisassem delas. Como isso é possível? Como Ramanujan poderia ter sabido de coisas que não existiam? Como ele foi capaz de fornecer insights tão além do que foi entendido em seu tempo? A partir disso, Ono falou assim: é inconcebível que ele tivesse essa intuição, mas deve ter tido. Enquanto o colega matemático Freeman Dyson, do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, proclamou que Ramanujan tinha algum tipo de truque de magia que a gente não entende. Talvez Dyson estivesse descobrindo algo. Talvez houvesse um fator nós não entendemos no trabalho. Não mágica, mas algo mais. Ramanujan é conhecido como um hindu profundamente religioso. Muitas vezes, ele creditou sua habilidade matemática à sua deusa da família, Namagiri, afirmando que uma equação para mim não tem significado a menos que represente um pensamento de Deus. Ele descreveu o sonho de gotas de sangue que simbolizava essa deusa, e como depois desses sonhos, ele recebia visões de fórmulas matemáticas complexas em pergaminhos que se desdobram diante de seus olhos. Pode parecer difícil de acreditar, ou talvez como Ramanujan havia cedido à sua excentricidade, mas, curiosamente, não é uma história única entre pensadores de alto nível. Bom, então eu espero que essa breve apresentação do Ramanujan possa ter dado uma ideia para vocês do que seja a categoria do gênio. Então, é uma coisa que nenhuma teoria que nós temos hoje nós temos algumas teorias sobre inteligência, sobre criatividade, sobre memória. Nenhuma dessas teorias consegue explicar como que é possível uma pessoa como Ramanujan. E na história, há relatos de vários gênios, na música, na matemática, nas artes, nas ciências de modo geral, nas humanidades, na literatura, etc. Então, é isso que, como exemplo do Ramanujan, nós podemos chamar de genialidade. Então, eu estou colocando aqui essa categoria, que é uma categoria esquecida na psicologia moderna, mas quando você joga alguma coisa para debaixo do tapete, na área que deveria ser dedicada a estudar o fenômeno da psique humana, o fenômeno, é claro, não deixa de existir, ele é apenas ignorado. Mas esse é o fenômeno da genialidade. Ainda sobre o Ramanujan, há um livro, que é uma biografia dele, do Robert Kennedy, que chama The Man Who Knew Infinity, o homem que conheceu o infinito, que foi tornado um filme esse que eu recomendo que vocês assistam, porque esse filme é baseado nessa história do Ramanujan. Bom, além disso, eu queria dizer que no establishment acadêmico-científico, você sempre encontra exceções. Então, uma exceção é esse livro, A Mente Irredutível, Rumo a uma Psicologia para o Século XXI, que é um livro editado pelo Edward Kelly, Emily Kelly, Adam Crabtree, Alan Gold, Michael Gross,
e Bruce Greyson, sendo que os dois primeiros, junto com o Bruce Greyson, são pesquisadores da Universidade de Virgínia, em Charlottesville, no estado de Virgínia, nos Estados Unidos. E nessa obra, eles tentam recuperar algumas dessas categorias esquecidas da psicologia moderna, e há nela um capítulo inteiro dedicado à genialidade. Então, a despeito dos meus exemplos serem exemplos do final do século XIX e início do século XX, obras do William James e do Frederick Myers, ainda no século XXI, nós encontramos raros pesquisadores que se dedicam a essa temática. Bom, outro mistério para a psicologia moderna é a chamada Síndrome de Savant. A Síndrome de Savant é um fenômeno que pode ser classificado em dois tipos, tipo de Savant 1 e tipo de Savant 2. Basicamente, esse fenômeno apresenta uma situação paradoxal. A situação paradoxal consiste em uma pessoa que tem uma deficiência cognitiva insuperável, aparentemente, embora é possível que ao longo da vida a pessoa melhore a sua deficiência ou diminua a deficiência, mas, em geral, é uma deficiência que pode estar associada a vários tipos de síndrome, como autismo, mas também como esquizofrenia infantil e também com outros tipos de deficiência cognitiva. No entanto, associado a essa deficiência, a pessoa tem um talento extraordinário. E aí você tem essa classificação. O Savant 1, que é o mais comum, esse talento extraordinário é um talento que pode ser um talento na pintura, na matemática, nas artes, etc., mas que é extraordinário apenas em comparação com a deficiência da própria pessoa. Como que alguém que é deficiente tem um talento extraordinário acima da média. Mas, ainda assim, você poderia esperar que você encontre esse tipo de talento numa pessoa sem deficiência, que tenha talento e que estude muito aquela determinada área. Então, não chega a ser algo extraordinário, a não ser comparado com a própria pessoa, mas não comparado com outras pessoas talentosas. No entanto, tem outro tipo de savant, e esse é muito raro. Para vocês terem ideia, na literatura não tem muito mais do que 100 casos nos últimos 100 anos, e atualmente pessoas que têm esse tipo de savantismo tipo 2 são algumas dezenas. Então, eu trago aqui esse pesquisador, que talvez seja o maior especialista hoje vivo em síndrome de Savant, de nome Darrell Strafford. Ele tem essas duas obras, a primeira, Pessoas Extraordinárias, Entendendo a Síndrome de Savant, e a segunda, Ilhas de Genialidade. Ilhas porque estão tão afastados da média dos seres humanos, que então são ilhas, e porque também a própria pessoa está num mar, digamos, onde ela, no seu cotidiano, é deficiente, e quanto a isso, eu posso dizer, por exemplo, casos que a pessoa não consegue barbear a própria barba, amarrar o próprio cadarço, não consegue fazer comida para si mesmo. Então, são pessoas que realmente têm alguma deficiência que precisa de um cuidador, de uma cuidadora, para o resto da vida. Uma pessoa com uma deficiência. No entanto, e aí o sentido do título, é uma ilha de gênio. Associada a essa deficiência, a pessoa tem uma genialidade inexplicável. Então, por exemplo, um savant pianista que nunca estudou piano, nunca estudou música e precisa de escutar apenas uma vez uma peça para sentar no piano e tocá-la, independente da complexidade, e ele lembra essa peça para o resto da vida,
vai acumulando peças e chega a ter milhares de peças complexas na cabeça, que toca sem cometer nenhum erro, tendo escutado só uma vez. Esse é o caso, por exemplo, do Leslie Lenk, que foi uma criança que nasceu cega, com atraso cognitivo, e que, no entanto, revelou essa habilidade. Outros exemplos incluem savants matemáticos que conseguem fazer contas que você não consegue digitar na calculadora tão rápido quanto ele consegue te dar a resposta. Então, eles são mais rápidos do que uma calculadora. Consegue tirar números primos, fatorar números primos com facilidade, ou então tem essa misteriosa capacidade de calendário, de saber qualquer dia da semana que cai qualquer data em qualquer ano. Então, você pode ir 1000 anos atrás, 500 anos atrás, 300 anos atrás, pegar uma data, por exemplo, 3 de fevereiro de 1427, e ele te fala, foi terça-feira. Assim como você pode ir para frente. E quando vai para trás, se a pessoa aprende, quando há a mudança do calendário juliano para o calendário gregoriano, ele também sabe fazer a correção e dar a data da época. Esse é um fenômeno estranho, mas que tem savants que conseguem fazer esse tipo de coisa, geralmente são savants matemáticos. Outro tipo são os artistas, como, por exemplo, esse savant britânico, que basta fazer um sobrevoo de 1 hora de helicóptero em cima de uma grande cidade, depois ele pode ser colocado em frente a uma grande tela branca, e com uma caneta nanquim, ele fica dias pintando o que ele viu nos mínimos detalhes, como, por exemplo, levaram ele para fazer um sobrevoo em Manhattan, e ele pinta todos os prédios com as janelas todas perfeitas, que podem ser conferidas, os números de janelas e os detalhes e etc., assim como pode ser um sobrevoo sobre Roma, sobre Londres. Então, vocês encontram hoje na internet, como é um savant vivo, ele já participou de vários desses testes, documentários, etc., quando fazem isso, às vezes colocam ele em um lugar público, como um shopping, e aí durante 3 dias ele vai lá todo dia, chega de manhã, fica até o final da tarde, pintando até terminar a paisagem, que ele tem tudo de memória daqueles 40 minutos que ele viajou de helicóptero sobre a cidade. E um outro tipo de savant artístico é o Alonzo Clemons, que consegue ver qualquer animal, pegar qualquer tipo de material, geralmente barro, mas hoje pode ser esculturas também em pedra, etc., e em poucos minutos ele reproduz de memória aquele animal em miniatura. Então, esses 3, o Alonzo, o George Finn e o Leslie Lenk, eu vou colocar aqui rapidamente um documentário que o Darrell Trafford foi chamado a participar, porque o Darrell Trafford, o autor desses 2 livros, ele estudou esses casos. Ele estudou dezenas de casos. Ele é o maior especialista no assunto. Antes de colocar essa passagem aqui para vocês, de um programa da década de 80, eu quero dizer que nesse segundo livro, Island of Genius, o Trafford coloca no final, na última parte do livro, ele coloca lá um conjunto das tentativas de se explicar a síndrome de Savant. E ele mostra que não tem hoje ainda uma explicação satisfatória. Então, de novo, é um potencial humano que nós desconhecemos as formas exatas como ele surge, pelo menos dentro da linguagem da psicologia moderna, das ciências cognitivas, das neurociências, etc. De toda forma, eu queria dizer também que esses casos que eu citei são casos de savant congênito. Eles nascem com essa habilidade e com essa deficiência. Mas também há casos mais raros ainda de síndrome de Savant adquirida. Então, uma pessoa normal que ainda na fase adulta, ela
sofre algum acidente que afeta o cérebro, a cabeça, algum dano que acontece com a cabeça da pessoa, e quando ela recupera-se, ela se descobre um savant. Então, um caso contemporâneo é esse rapaz que estava num churrasco na casa de amigos e ele pulou na piscina, mas ele não calculou muito bem a profundidade da piscina. E a piscina era rasa demais e ele bateu de cabeça na piscina e foi direto para o hospital. Quando ele acordou um savant musical. Então, ele podia sentar no piano e praticamente tocar como um virtuose do piano. Ele abandonou, inclusive, a profissão dele e virou pianista. E isso ninguém entende. Agora, também veio com a desvantagem, embora não seja uma deficiência séria, igual a esses casos que eu mostrarei, ele tem problemas de dor de cabeça, enxaqueca constante, insônia e outros problemas desse tipo. Então, vou colocar aqui. This story is a mystery, a wonderful mystery in a way, one that it appears no one can solve. What we're about to see is a rare condition called the savant syndrome. People with that condition have been called more brutally idiot savants. It's a spectacular skill or talent that occurs in an autistic or retarded child, an island of brilliance, even genius, in the brain of someone who is otherwise extremely limited intellectually. Tonight we're going to meet three of these savants, these geniuses, a pianist, a wizard, and a sculptor. Alonzo Clements, sculptor. Using wax or clay, Alonzo can do more than imitate nature. His sculpture has all the grace and movement and imagination of a truly great craftsman. Alonzo Clements is plain and simple an artist. He is also retarded. He cannot count much beyond 10. His speech is severely impaired. His parents said he had the talent even as a baby. He now lives in this residence for the developmentally disabled in Boulder, Colorado, where he's been able to hold a part-time job cleaning out stables. That's what he does with his mornings. Afternoons he spends sculpting. He can complete one of these horses in less than 20 minutes. Did anybody ever show you how to do this? Nobody. I do it myself. Nobody ever showed you how? No, never? Never. Dr. Darrell Treffert is a psychiatrist. We asked him to review the film of Alonzo and the two other savants we met to help give us some inkling into the phenomenon. Let's look at a little bit of Alonzo. And perhaps you might comment as we go. How do you know how to sculpt an animal? How do you know how to do that? A member. That's a very characteristic response when you ask any of the savants how do they do it. They say they remember, or it's their mind. They don't know how it just happens that way, and they can't understand why you can't do that or why I can. It just comes naturally to them. How do you remember it? Do you know? In the head. You see a picture of it in your head? Yeah. My feeling is that yes, he does indeed see a picture in his head, and that it's there, and it's much more detailed and much more has a retentive or a retention much more than the rest of us do. We would have to keep going back to reinforce that in our mind, especially with respect to detail. Did you see a picture of that horse in your head when you made that horse? Yeah. God in heaven, God gave talent. God gave you the talent? Yeah. Uh-huh. How do you make this very tiny details like the hoof and the eyes? How do you do that? The fingernail. Your fingernail. Pam Driscoll runs the Driscoll Gallery in Denver. She handles Alonzo's work. Anatomically, it's just fabulous, considering he's never had an art class in his life. He does it all from memory. It's just wonderful. Alonzo has had his first show at the Driscoll. The bronze castings of his wax sculpture start at $750, and he's quit his job at the stables. You did these two in about half an hour. Uh-huh. Do you think you're a special kind of person? Yeah. How special? What's special about Alonzo? Smart. Smart. You're very smart. Yeah. Thank you for showing us.
Suppose you want to know what day October 1st would fall on in the year 3000, or what date the third Wednesday of June in the year 10,003 would be. Well, it's easy if you have a computer and the computer's been programmed properly. If you don't, there's always George Finn. He can give you the day if you give him the date, or the date if you give him the day, going back to the year 1 and up to, it would seem, infinity. George has the most common of the savant's gifts. He's a calendar calculator. He's 43 now, a patient at the Bronx Psychiatric Center's Rehabilitation Center. What day of the week was August 13th, 1911? Sunday. What day of the week was May 20th, 1921? Friday. What day of the week is February 3rd in the year 2068? That will fall on a Friday. What date was the third Saturday in October in 1945? It was on the 20th. What day of the week was May 30th in the year 1? May 30th, the year 1, was on a Wednesday. This is remarkable, George. You got every one of these right. Right. What makes his talent so extraordinary is that with his limited intellectual capabilities, he cannot multiply even the simplest numbers. I'd like to try some math questions, if you don't mind. No. Some arithmetic. Can you do 3 times 2? 3 times 2 is it 7, is it? Or how about 5 times 7? 5 times 7 might be 50. Besides calculating days and dates, George also remembers the weather for each day of his adult life. We checked him against the Weather Service, and of course he was right. November 3rd, 1958. What kind of day was it? It was on a cloudy day. It was on a Monday. It was cloudy that day. That's right. It was? And it was snow flurries that morning. Very cold. Little bit of raindrops, too. Windy? Yes, windy. How about May 22nd, 1940? That fell on a Wednesday. What was the weather like? I can't tell. I was only a baby, infant baby. Do you know how you do it? I don't know, but that's fantastic. I can do that. For the rest of us whose brains are incapable of recalling last week's weather or even today's date, George Finn is a memorable man. And so is this next savant. He is Leslie Lemke of Milwaukee. He was born with a triple handicap: retarded, blind, cerebral palsy. Leslie, now 31, didn't walk much before he was 10, and only started talking a few years ago. And yet... His foster parents, May and Joe Lemke, have cared for him since he was 6 months old. May, you bought a piano for Leslie when he was blind, retarded, cerebral palsy. Why did you do that? Well, I thought maybe I could stir something in the poor blind boy that was laid there. Couldn't walk, talk, do anything. And so I put this piano in his bedroom, and I would go like that, up and down, hoping to raise some reaction in the boy. And what happened? A little while after that, nearly a week, he still laid, couldn't walk, talk, or do anything. And then when Joe and me had gone to bed, it was on a Wednesday evening the following week. Shh, wait a minute, love. And I said to Joe, "Hey, Joe, did you leave that television on?" He said, "No, why?" I said, "Listen, where's that beautiful music coming from?" And he said, so I got up, went to the boy's room, and I had got that little piano in his room, and the boy that didn't walk, talk,
or move or anything, I'd suddenly slid over like this onto that chair, played all the way through. Could he, as May says he did, just get up in the middle of the night one night and play Tchaikovsky's Piano Concerto No. 1? Yes, that's another startling thing about it, I think, that startles people, is that it does have a way of suddenly occurring. When you heard music for the first time, Yes, I heard music for the first time how come you were able to play it so well? because I was able to play it so well because I'm musicians. Because I'm a musician. you're a musician. Dr. Treffert knows Leslie quite well beyond our film. He's been observing him for 3 years, and Leslie remains as much a mystery to him now as when they first met. How does he technically know? How does his fingers know that if he strikes key X, he will produce note A? I don't know the answer to that question. That's one of the mysteries of this thing. I don't know. The very interesting and intriguing things about the savant syndrome, and probably the most intriguing thing of all, is that we don't understand it. And we ought to understand it. A bigger question than that, I think, is will we ever understand it? Because there may be an inherent inability of the brain to understand itself. We played a recording that we were certain Leslie had not heard before to see if he had a musical memory, an ear for it. We chose Debussy's Soirée dans Grenade. Can you play that? Yeah. Então, assim, eu só quis colocar para vocês terem uma ideia concreta de como parece um savant. A última coisa que eu gostaria de dizer é que um savant famoso, que morreu não muito tempo atrás, o Pieck, ele foi a motivação desse filme, Rain Man, com o Hoffman e o Tom Cruise, que são dois irmãos. A história é uma ficção, mas o savant da história é real, foi inspirado no Pieck. E o Pieck, ele tinha a capacidade de ler em segundos o que nós levamos minutos. Ele lia com o olho direito a página direita e o olho esquerdo a página esquerda, e tudo que ele lia uma vez na vida, ele não esquecia nunca mais, nos mínimos detalhes. E como, ao longo da vida, ele leu milhares de livros, então ele era uma enciclopédia humana. É um caso absolutamente extraordinário. Também vocês encontram como são savants do nosso mundo contemporâneo, com tecnologia de gravação e tal, então tudo isso está bem registrado. Mas você tem registros de savant desde o século XIX e XVIII. No século XIX foi quando se deu esse nome, como eu falei, o mesmo médico que criou o nome Síndrome de Down. Como são síndromes que são identificados logo quando criança,
Então, geralmente, são médicos de crianças que trabalham ou trabalharam com a síndrome de Savant. Bom, então, eu falei com vocês da genialidade, uma categoria esquecida na psicologia moderna. Falei da síndrome de Savant, um fenômeno verificável, mas também não explicado pelas teorias contemporâneas. E agora eu queria falar disso que, dentro da tradição da Igreja Católica, é chamada dos carismas do Espírito, mas que em outras tradições você encontra também, como, por exemplo, na tradição do hindu ortodoxo, principalmente dentro da escola do Yoga Sutra, que são 6 pontos de vista do hinduísmo ortodoxo. Você tem essa ideia do Siddhis, que é muito parecida com os carismas do Espírito que a Igreja Católica relata. E que hoje nós poderíamos dizer que a área que estuda esse tipo de fenômeno é a parapsicologia. Então, o que um dia foi chamado de Siddhis, no hinduísmo ortodoxo, ou ainda é chamado, e para a Igreja Católica, os carismas do Espírito, hoje são estudados como fenômenos paranormais. A respeito dos carismas do Espírito, o que acontece é que antes de existir a parapsicologia moderna, que só nasce no final do século XIX, nós temos, dentro da tradição intelectual ocidental, um excelente registro desses fenômenos, porque a Igreja Católica criou uma instituição que é algo parecido com as instituições céticas hoje, porque no contexto católico eles queriam se livrar dos pagãos, né, e dos charlatões, e encontrar uma validação para os processos de canonização da Igreja. Então, durante alguns séculos, a Igreja teve esse julgamento, que era mais ou menos chamado, tipo, o advogado do diabo, né? Como se diz, tem essa expressão, vem daí. O advogado do diabo é esse investigador da Igreja que pretende investigar da forma mais rigorosa possível o que é alegado que um futuro santo, por exemplo, teria feito em vida. Então, a Igreja Católica tem esse interesse, esse interessante arquivo desses relatos. Mais modernamente, o Herbert Thurston passou por toda essa bibliografia da Igreja Católica e produziu essa obra que chama Os Fenômenos Físicos do Misticismo. É claro que o misticismo ele é universal, não é só cristão, mas nesse trabalho do Herbert Thurston é baseado nesses carismas do Espírito, como a Igreja Católica chamou. Ele também, junto com outros 2 editores, editou esses 4 volumes da Vida dos Santos, que é uma edição da Vida dos Santos do Butler, que ele também explora e faz essa pesquisa. É uma pesquisa muito interessante, que seria motivo de uma live inteira só para ir dentro da pesquisa do Herbert Thurston, mas é um exemplo de alguém que pesquisou em profundidade esses fenômenos dentro da tradição cristã da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas no hinduísmo ortodoxo, como eu falei, você tem essa tradição, que é a tradição do Yoga Sutra, onde o texto básico já menciona os Siddhis como certos fenômenos que aparecem no desenvolvimento espiritual de um yogin. Então, as religiões védicas, ou a filosofia hindu ortodoxa, é separada em 6 sistemas, e eles são separados em pares. Então, tem esse sistema, que é o sistema do Sankhya e do Yoga. E o Yoga está apresentado por esse autor do século VIII, Patanjali, que tem a obra dele, que ele apresenta o Yoga Sutra.
E dentro de um capítulo do Yoga Sutra, ele fala dos Siddhis. Então, o Siddhis aparece num determinado momento do treinamento de um yogin, que teria essas 8 etapas, que faz parte de todo um treinamento do corpo, da mente, da emoção, do espírito, onde ao final, na etapa 6, 7, 8, principalmente as 2 finais, relata-se que esses fenômenos aconteçam naturalmente. Então, eu coloco aqui um corte, que é depois desse treinamento inicial do refreamento dos sentidos, as disciplinas, as posturas do corpo, que as pessoas hoje conhecem como Hatha Yoga, controle da respiração, que as pessoas conhecem como Pranayama ou Prana Yoga, isolamento dos sentidos, etc. Aí vem o período do treinamento da concentração, a meditação, e esse período de iluminação que pode acontecer, eventualmente, que é o Samadhi. Então, nesse nível de treinamento, acontece os Siddhis. Só que dentro da tradição do Yoga Sutra, o Siddhis é um obstáculo, não é algo para você se encantar com essas habilidades que surgem, porque se você se encanta com elas, você trava o processo de desenvolvimento espiritual. Na verdade, essa é uma questão interessante, porque para a Igreja Católica, também os carismas, são distrações para o desenvolvimento espiritual, porque não são virtudes, né? Virtudes cristãs. De toda forma, eu gostaria de falar que no mundo contemporâneo, no século XX, apenas na década de 70, a partir do início da década de 70, começou-se a utilizar tecnologia da ciência moderna para testar shivamis, yogins dessas tradições, sob metodologia de laboratório. O primeiro desses foi o Shivami Rama, no início da década de 70. Ele se mudou para os Estados Unidos em 69, e aí, no início da década de 70, esse casal de pesquisadores, o Elmer e a Alice Green, que são pioneiros nessa tecnologia de aparelhos de biofeedback, que são justamente aparelhos que nos ajudam a treinar, a ter controle voluntário de funções que nós consideramos involuntárias, como, por exemplo, a circulação, a batida do coração, etc., digestão, essas coisas a gente considera que são sistemas involuntários, né? Tem essa divisão no próprio estudo da fisiologia, o que é parasitático, etc., não sei o quê. Então, eles testavam o Shivami Rama, que conseguia conscientemente controlar essas várias funções. E isso foi apenas o início. Hoje existem várias pesquisas nessa linha, mas o Elmer e a Alice Green, junto com o Shivami Rama, foram pioneiros. E isso foi feito nessa fundação, a Menninger Foundation, que é uma instituição médica, psiquiátrica, mas que também tem uma parte de pesquisa. Então, esses pesquisadores pesquisaram o Shivami Rama durante cerca de 2, 3 anos, e eu tenho aqui uma passagem sobre essas pesquisas para vocês também. Swami Rama directed his life toward the unification of science and spirituality. In 1969, Swamiji's master suggested that he go to the United States to help bring Eastern and Western science closer together by working with psychologists and medical doctors who were studying mental and physical phenomena. In 1970, he was invited by Dr. Elmer Green of the Menninger Foundation of Topeka, Kansas, to be a consultant in a research project investigating the voluntary control of involuntary states. In one of the first experiments he did, Swami Rama demonstrated excellent differential control of blood flow in the hands by raising the temperature of the left side of his right hand several degrees higher than the right side. In another experiment, Swamiji decreased and then increased his heart rate
and demonstrated differential control over different sections of his heart. The next day, he demonstrated under laboratory conditions that he could stop his heart. By putting his heart into atrial flutter, he obliterated his pulse for 17 seconds. After the experiment, he delivered a lecture as if nothing unusual had happened. They also studied brain waves in the laboratory. Swamiji could produce alpha, beta, and theta brain waves on command. Delta brain waves are usually associated with deep sleep. In one experiment, Swami Rama produced delta waves for 25 minutes. He appeared to be sleeping, even snoring gently, but afterward could repeat almost verbatim everything that was said in the room at the time. In another experiment, under carefully monitored laboratory conditions, Swami Rama caused a 14-inch knitting needle assembly placed 5 feet away from him to rotate 10 degrees without touching it. He did this 3 times in a row. A painter's face mask was modified to prevent any air currents from affecting the knitting needles and placed over Swamiji's face while the experiment was conducted. Então, eu sugiro que vocês que tenham interessado no tema acessem esses vídeos disponíveis sobre o Shivama Ramana Management Foundation, onde você encontra essas e outras coisas extraordinárias que ele era capaz de fazer. Então, para terminar essa sessão de fenômenos, eu quero dizer que um parapsicólogo, que é o Dean Radin, ele resolveu estudar sobre a tradição do Yoga Sutra e os Siddhis, e aí ele descobriu que tudo que a tradição do Yoga Sutra coloca como Siddhis, ele pesquisou a vida toda, mas que eles chamam de parapsicologia. E a parapsicologia, que nasce no final do século XIX, primeiro pela Sociedade Britânica de Pesquisas Psíquicas, que é o nome que os britânicos deram para a parapsicologia, 3 anos depois é fundada a Sociedade Americana, e depois, nos anos seguintes, em todo o mundo, é fundada sociedades de estudo de parapsicologia. Mas para aqueles que não conhecem, basicamente a parapsicologia estuda esses fenômenos que hoje é chamado Psígama e Psíkapa. Psígama, também chamado de percepção extrasensorial, que inclui telepatia, a suposta capacidade de comunicação entre duas mentes, a clarividência, a suposta capacidade de ver, ouvir, enxergar, ter conhecimento de algo que está muito distante dos seus sentidos físicos, a pré-cognição, conhecimento algo do futuro, a retrocognição, conhecimento de algo do passado. E os fenômenos chamados psicapa, que é os fenômenos de mente sobre a matéria, como a psicocinese, seja a macropsicocinese ou a micropsicocinese, ou seja, depende da escala daquilo que está sendo influenciado pela mente. De toda forma, sendo esses os tópicos mais gerais da parapsicologia, para psicólogos profissionais e experimentais que hoje estão trabalhando com parapsicologia experimental, se referem a essas tradições como algo que surpreende eles, porque no caso do Dean Radin, quando ele escreveu aquele livro, ele escreveu porque ele não conhecia essa literatura, e quando ele conheceu, ele começou a fazer os correlatos dos Siddhis com o que ele estudava há décadas na área de parapsicologia. Bom, eu quero agora passar para a temática que é a temática do movimento do potencial humano. Em 1960, o Aldous Huxley começou uma série de palestras, um tour de palestras nos Estados Unidos. O Aldous Huxley foi esse famoso literato britânico da família Huxley, onde você encontra uma série de grandes cientistas e literatos, etc., que se mudou para os Estados Unidos na década de 30, onde ele viveu até a morte em 63. O Aldous Huxley escreveu livros muito conhecidos, como Admirável Mundo Novo, livros e ensaios que ele escreveu sobre a experiência dele com mescalina e outros psicodélicos, como Céu e Inferno e As Portas da Percepção, e vários romances, como A Ilha, etc. No entanto, poucos sabem que ele tinha interesse nessas técnicas
potenciais para despertar aquilo que ele chamou de human potentialities, potencialidades humanas. Então, nessa série de palestras que ele dava entre 1960 e 1961, ele lotava os auditórios em universidades nos Estados Unidos, incluindo desde o MIT, na costa leste, até as diversas universidades do sistema estadual da Califórnia. E, numa dessas palestras, um jovem estudante, pesquisador, incipiente ainda, mas já tinha se formado em psicologia, começou um doutorado, abandonou, etc., de nome Richard Price, assistiu uma dessas palestras em 61, na Universidade da Califórnia, em São Francisco, e ele teve essa ideia, que ele amadureceu depois com um amigo, Michael Murphy. Basta procurar no meu canal, eu tenho lá uma história do Instituto Esalen, mas esses dois jovens que se encontraram aos 30 anos resolveram fundar um espaço para desenvolver a teoria e a técnica capaz de desenvolver o potencial humano. E isso, entre outros autores, foi uma inspiração tomada dessa ideia das potencialidades humanas, advinda do Aldous Huxley. Então, está aqui o Michael Murphy e o Richard Price. Eles fundaram, então, esse instituto, o Instituto Esalen, no Big Sur, na Califórnia, cujo objetivo é justamente ser um centro para teoria e para a prática do desenvolvimento potencial humano. Foi fundado em 1962 e, desde então, continua em operação. Aqui é o encontro que, no ano seguinte a essa primeira palestra que o Richard Price assistiu, do Aldous Huxley, ele e o Michael Murphy se encontraram em 62, no ano anterior à morte do Aldous Huxley, para conversar sobre essas ideias. Então, eu coloco isso daqui, porque 30 anos depois da fundação desse instituto, o Michael Murphy concluiu um trabalho de investigação que levou mais de uma década para ele construir, quando ele começou o projeto, mas vocês podem perceber que desde 62 essas coisas estavam na cabeça dele, no espírito dele, e ele concluiu e publicou em 1992 esse enorme catálogo de experiências excepcionais do corpo humano, que ele chama The Future of the Body, o futuro do corpo, explorações sobre a evolução futura da natureza humana, onde ele descreve todo o conjunto de capacidades humanas excepcionais que podem ser despertadas, assim como a técnica, ou as técnicas, o conjunto de técnicas que existem hoje para que possamos praticar e desenvolver esse nosso potencial. Então, é um potencial para sermos pessoas mais alegres, mais felizes, mais realizadas, ter relacionamentos mais profundos, conexão mais profunda com o mundo, com as pessoas, com nós mesmos, e etc. Então, é muito dentro desse movimento do potencial humano, que nasce ali junto com a psicologia humanista, inicialmente, posteriormente, a psicologia transpessoal, e que almeja justamente pensar naquilo que o ser humano pode ser, e não pensar o ser humano como uma máquina a ser consertada, numa perspectiva mais behaviorista, e nem como um ser humano definido pela patologia, como é, por exemplo, o início da psicanálise, onde o ser humano é definido, sendo normal, como não doente. A psicologia humanista, ela se insurge contra essa definição de natureza humana, partindo das psicopatologias, e tenta ver o ser humano do futuro, daquilo que nós podemos nos tornar de mais excelente, de mais realizado. É uma perspectiva bem diferente daquela, por exemplo, psicanalítica, que olha para os problemas do passado, da nossa própria biografia, principalmente da primeira infância,
mas nessa tradição da psicologia humanista, existencial, transpessoal, o olhar está para o futuro, para aquilo que podemos ser. Então, é dentro desse contexto que está o movimento potencial humano. Aqui eu gostaria de trazer a figura do Jeffrey Kripal, que hoje é uma espécie de CEO do Exalém, e que é um historiador de religiões comparadas, muito iminente na academia hoje. Eu, pessoalmente, acho que ele é da estatura de um Carl Gustav Jung, alguma coisa assim, e ele tem, entre uma dúzia de livros que ele já publicou, um livro sobre a história do Instituto Exalém. E eu estou trazendo isso aqui porque, num outro livro que ele publicou, ele faz uma comparação muito interessante entre a ficção científica dos mutantes, do X-Men, dos super-heróis da ficção científica, e o nascimento do movimento potencial humano. Então, quem trabalha com mitologias comparadas, ou religiões comparadas, ou misticismo comparado, como ele trabalha, busca fazer uma leitura hermenêutica comparativa da simbologia de várias manifestações culturais, inicialmente do passado, mas hoje se faz do passado e do presente. Basta ver, por exemplo, o próprio Joseph Campbell, quando escreveu os seus 4 volumes sobre mitologia comparada, o último volume ele trata da literatura moderna. Pessoas como James Joyce, etc., é parte do estudo do Joseph Campbell. Então, da mesma forma, o Jeffrey Kripal tenta fazer a leitura da ficção científica, e ele acha interessante que na costa leste, no estado de Nova York, nasce em 63, ou seja, por volta da mesma época, a ideia do X-Men. Então, o criador do X-Men cria o X-Men em 63. O X-Men, para aqueles que não sabem, é uma ficção científica que começa com histórias em quadrinhos, depois, é claro, vai para o cinema e tudo mais, mas a ideia básica é que você tem alguns seres humanos que começam a manifestar capacidades supernormais, e isso gera problemas gerais na sociedade, e esses temas são explorados nas histórias. E o Jeffrey Kripal mostra como essa ficção científica, isso surge no imaginário na mesma época que na outra costa, aqui já no estado da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, existe não enquanto ficção científica, mas como realidade, o movimento potencial humano e espaços como o Instituto Exalém, que seria uma espécie de escola do professor Xavier, para as pessoas talentosas se desenvolverem e, de certa forma, se protegerem do mundo adverso aos seus talentos, digamos assim. Então, ele faz essa comparação muito interessante. Esse livro parece uma brincadeira, mas é um livro que ele usa todas as ferramentas de um acadêmico especialista em comparativismo. Então, ele pega 4 grandes temas da ficção científica e mostra como isso se relaciona com a nossa cultura, com as manifestações religiosas e a espiritualidade contemporânea, etc. É bem interessante esse livro, eu recomendo. Por fim, eu quero dizer que o Instituto Exalém também fez uma conexão, logo no início, com um movimento parecido na União Soviética, durante a Guerra Fria, que foi motivado, essa ponte, pela leitura do Michael Murphy, dessa obra que nós temos em português, da Sheila Ostrander e da Lynn Schrader, chamada Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. Então, como eu falei, Psychical Research, pesquisas psíquicas, é o nome que os britânicos americanos tomaram para parapsicologia. Então, essa história, baseada numa viagem dessas 2 autoras, e o que ela fala, além da cortina de ferro, a cortina de ferro era como era conhecida, esse limite entre a Europa Ocidental e os países satélites da antiga União Soviética, como Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, etc., elas viajaram nesses países também, na Rússia, na antiga União Soviética, visitando laboratórios de parapsicologia e de estudos do desenvolvimento do potencial humano,
é claro que o nome não era o mesmo, eles tinham um nome próprio, eles chamavam de reservas humanas, e ao tomar conhecimento disso, Michael Murphy viaja para esses países satélites e para a União Soviética e começa um diálogo que existe até hoje, existiu durante toda a Guerra Fria, continua existindo, entre os russos e os americanos em cima dessa temática. Essa é uma história por si interessante que daria uma live inteira que nós podemos fazer em outra oportunidade. O fato é que vocês encontram essa obra em português e essa também, que eu pessoalmente fui influenciado por essa segunda obra quando eu era adolescente, que é um livro chamado Superaprendizagem pela Sugestologia, que elas relatam, entre outras coisas, essa técnica criada por esse búlgaro chamado George Lozanov, de uma forma de aprender mais rápido, que ela chama aqui novos e revolucionários métodos de ensino que você pode usar para conquistar uma supermemória e melhorar a sua atuação nos negócios e nos esportes, que ela mostra como os atletas soviéticos eram treinados para as Olimpíadas, por exemplo, através de técnicas de visualização, ou essa técnica que ficou conhecida como treinamento autógeno, ou autógeno, e também a superaprendizagem pela sugestologia, propriamente, do George Lozanov, que ensinava línguas estrangeiras para crianças e adolescentes, ao invés de levar anos para aprender uma língua estrangeira, em questão de poucas semanas, essas crianças aprendiam uma língua estrangeira com esse método que ela explica nesse livro, as autoras explicam nesse livro, etc. Bom, então, eu espero que vocês tenham gostado dessa última live sobre o potencial humano e eu retomo o título do início, que é o Torna-te aquilo que tu és, que é uma frase, um aforisma que está na obra do Nietzsche, chamado Argai e a Ciência Alegre. E o Torna-te aquilo que tu és, eu coloco aqui, porque dentro de todas essas pesquisas, nós podemos aprender um pouco sobre o que nos impede de nos desenvolvermos plenamente. E nesse sentido, com relação à síndrome de Savant, uma coisa que os especialistas já chegaram a um consenso é que entre duas opções, a respeito da parte prática que famílias e cuidadores precisam de entender quando lidando com o Savant, a parte prática que sempre emerge naturalmente para pais e os cuidadores é se a energia e o tempo deve ser investida para tentar remediar as deficiências do Savant, ou se é melhor gastar a energia e o tempo para promover os seus talentos. Então, essa era uma pergunta de cunho prático sobre o tratamento, como tratar de savants. E hoje é um consenso na literatura que a melhor opção, sem menor dúvida, é você gastar todo o esforço e todo o tempo, todos os recursos que você puder investir no savant para promover e desenvolver os seus talentos. Porque ao desenvolver os talentos, o savant automaticamente melhora ou supera de uma forma ou outra as suas deficiências. Então, eu considero isso uma descoberta empírica que vai muito de encontro com a máxima ética moral do Nietzsche, que a nossa obrigação é nos tornarmos aquilo que nós já somos ou devemos ser. Cada um de nós, homens e mulheres, temos um potencial, e quando a gente vive as dificuldades cotidianas, a gente esquece dos nossos potenciais, porque a gente sempre pensa que tem outras prioridades, que são aquelas da sobrevivência imediata, do nosso trabalho, do nosso emprego, da nossa subsistência. A reprodução da nossa subsistência é muito cruel nesse sentido, que traz toda a nossa atenção para a sobrevivência imediata. E essa sobrevivência imediata acaba se confundindo com uma certa noção de status social, etc., etc.,
e a gente passa a maior parte da vida não desenvolvendo os nossos talentos e capacidades, mas essas coisas secundárias. E como no caso dos savants, o que nós podemos aprender dos savants é que não devemos ter como prioridade as coisas secundárias, mas sim, como Nietzsche coloca, nós devemos nos tornar aquilo que nós somos.